Serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama. Responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto, no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento,
Vamos orar. Senhor Deus, a gente está feliz de estar aqui na Tua presença, Pai. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, conosco, nos acompanha. Mas nesse momento, Pai, em que a gente se reúne aqui, nós nos reunimos em Teu nome. Nós fazemos uma entrega em grupo, em conjunto, e pedimos, Pai, que o Senhor se manifeste a nós, através da Sua palavra, para dizer aquelas coisas que a gente precisa ouvir, Pai, para continuar na nossa luta, na nossa viagem aqui nessa terra. Ouve a nossa voz e nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje é o terceiro episódio, o terceiro capítulo, o terceiro sermão da nossa série Passageiros. Terceiro e último. Vou lembrar vocês que a gente começou lá com Jeremias, lembra? Jeremias, eu citei para vocês Deus falando, como que falando para Jeremias. Eu formei você, mas antes de te formar no ventre da tua mãe, eu conheci você. Eu conheço os detalhes da sua vida. E você ingressou nessa vida como quem entra num trem e te dá a impressão que o trem é esse vagão, mas o trem é muito maior que isso. E tem mais, esse trem já viajava antes de você entrar nele. E se Jesus não voltar antes, continuará viajando depois. O trem não se resume a você, você faz parte dele. Mas você ingressou nessa viagem, que é a vida aqui na terra. E a gente ingressa aqui, a gente viaja o tempo todo como passageiros desse trem, mas a gente pode escolher quem é o nosso condutor. Quem é o condutor? Aí depois nós passamos, no sábado passado, nós ingressamos com Jesus e entramos no barquinho, que a princípio dava a impressão que eram os discípulos que estavam conduzindo, né? Porque Jesus estava dormindo, mas logo depois a gente vê que realmente Jesus estava no comando de tudo, apesar de ele dormir por algum momento ali. A tempestade que tenta destruí-los, depois quando eles chegam lá em Decápolis, né, em Gadara, ali naquela região das 10 cidades gregas, e Jesus, o gadareno, vem ao encontro de Jesus, e aí Jesus atende o pedido dos demônios e manda com que os demônios vão nos porcos, e os porcos se precipitam e morrem, e fica tudo meio confuso. Peraí, que viagem malfadada é essa, né? A gente é convidado por Jesus para passar do outro lado de uma tempestade, aí a gente é quase morto, aí nós chegamos aqui em Gadara, o endemoniado vem, Jesus expulsa, mas atende, e os gadarenos mandam a gente embora daqui, porque não querem a gente. E recusa ainda o gadareno como discípulo, né? Não é essa a sequência da história? E agora eles voltam, o caminho todo de volta. E a nossa viagem que começou num trem, passou para o barquinho, agora continua a pé, do outro lado, de onde eles saíram. E aí nós encontramos aí, continuando o texto, que é Lucas capítulo 8, do verso 40 em diante, se eu não me engano, é isso mesmo? 40 em diante. E aí diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Dá para perceber, né, a sequência da vida de Jesus, né? Por isso que você vê ele dormindo ali no barquinho. Às vezes vamos nos retirar um pouquinho à parte para descansar, porque era muito intenso, né? Jesus vai, volta, quando ele chega de volta já tem uma multidão esperando, e multidões são multidões, né? É incrível como é que a gente age como multidão quando a gente está numa multidão, né?
Então, se todo mundo grita, você grita também. Se todo mundo bate palma, você bate também. Se todo mundo dá risada, você dá risada também. E a multidão comprimia Jesus. Você pode ouvir o barulho da multidão, né? As pessoas... E não tinha ninguém ali por mal, mas é que as pessoas não queriam perder nada do que acontecia quando se estava perto de Jesus. Uma multidão enorme, comprimida. De repente, todo mundo silenciou. Emudeceu. Porque Jairo chegou. Aí a palavra diz que Jairo era chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga era um cargo importante. Ele determinava quem ia ler a palavra. Ele determinava várias coisas dentro da sinagoga. E a Bíblia deixa claro que ele era um líder, um chefe da sinagoga. Jairo, eu tenho a impressão, em qualquer outra situação, ele não iria até Jesus. Lembra como é que Nicodemos vai na surdina, assim, na calada da noite, escondido, não queria que ninguém visse. Mas Jairo vai em plena luz do dia. Mas ele vai por um motivo especial. Jairo, que era chefe da sinagoga, com certeza já tinha ouvido o que tinha acontecido quando Jesus se levantou para ler na sinagoga lá em Cafarnaum. E ele leu a profecia messiânica e diz assim: hoje se cumpre essa profecia. E o tumulto que o povo queria pedrejar Jesus, matá-lo. E Jairo não convidaria Jesus para a sua sinagoga, com certeza. A Bíblia deixa claro que ele era uma pessoa importante. Claro assim, diz o cargo dele, né? E eu fico pensando muito em importante, porque o tempo todo Jesus lida com esse negócio do importante, o não importante, ou quem é importante de fato. E Jesus luta o tempo todo para dizer para as pessoas que todos são importantes. Não tem ninguém menos importante e ninguém mais importante. Essa coisa de mais importante ou menos importante é coisa que nós criamos, nós seres humanos. E fazemos e tratamos as pessoas como alguns mais importantes e outros menos importantes. Na verdade, essa importância não faz sentido em nenhuma situação. Muito menos quando é uma importância por um cargo numa situação espiritual. Chefe da sinagoga. Não faz sentido você ter uma função dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa, e você ou aceitar que as pessoas te achem importante, ou você se achar mais importante. Aí não faz sentido nenhum. Total, essas duas coisas simplesmente não se conversam. Na coisa espiritual, o mais importante é aquele que serve, é o que se humilha, é o que desce do pedestal. E Jairo estava fazendo isso nesse momento, descendo do pedestal. E quando Jairo entrou, o importante Jairo, com os seus importantes homens o acompanhando, a multidão silenciou, ele penetrou no meio da multidão e chegou até Jesus, e ali diz que ele se inclinou diante de Jesus, ajoelhou no chão, se inclinou, e ele clamou a Jesus, ele clamou. E ele desceu do pedestal por um motivo. Ele tinha uma filha, de mais ou menos uns 12 anos, é o que diz aí, e que estava muito doente, quase morrendo. É incrível como a gente, quando não tem mais para onde ir, a gente busca Deus, né? Nós somos assim, é incrível. É por isso que a gente diz assim, quando chega lá no fundo do poço, quando você olha e diz assim, não tem mais o que fazer, porque até chegar no fundo, você estica as mãos e os braços, se possível, você vai arranhando as laterais do poço, porque você não quer chegar lá. E você faz tudo, você tenta subir, você tenta tudo. Mas quando você chega lá no fundo, que não tem mais jeito, aí você diz assim, não tem mais jeito. E a gente tem uma frase bem legal que é assim, só me resta o quê? Orar. Não é o que a gente fala. Como se orar fosse uma coisa muito nada a ver, como se fosse a última das últimas coisas, como se não fosse tão importante, e como se fosse assim, já perdi tudo, já não tem mais nada, já não posso fazer nada, então agora vou fazer o quê? Vou orar, né? Fazer o quê? Essa é a importância que a gente dá para o negócio, né? Jairo tinha perdido todas as esperanças.
Jairo tinha feito tudo que ele podia e agora não tinha mais o que fazer. Ele desce do pedestal, se ajoelha diante de Jesus e clama a Jesus para que vá à casa dele. Agora, olha, quanto mais eu conheço Jesus e eu me relaciono com ele e com a palavra dele, eu fico mais e mais e mais abismado, né? Porque Jesus simplesmente atende o pedido de Jairo. E ele começa a ir com Jairo. Eu não sei para que lado Jesus estava indo com a multidão, ou se ele estava parado. Eu sei que naquele momento, quando Jairo pediu, Jesus começou a andar e a multidão começou a andar. Mas você sabe como é que uma multidão anda, né? A multidão, simplesmente, ela não anda, ela tenta andar, né? E aí eu fico aqui imaginando o que sentiu o Jairo. É como se você tem uma pessoa querida em casa que está morrendo, você chama a ambulância, sobe na ambulância junto com o teu querido, e quando ela sai da tua casa, pega o trânsito, e o trânsito não anda, e ela não tem por onde andar. E aquela sirene o tempo todo, e talvez até buzina, e o trânsito não anda, e os carros não têm para onde sair, e aquilo parado e se move pouco, você desesperado pelo teu querido. É esse o sentimento de Jairo, no meio da multidão, com Jesus, que já tinha concordado de ir para a casa dele, e eles começam a caminhar, e aquela multidão prende, vai e anda pouco, e não progride. Mas a menina, quando ele saiu de casa, estava morrendo. De repente, aparece na história uma outra pessoa. Olha o que diz aqui. Verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, e lhe tocou a orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disseram: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, como dizes quem me tocou? A gente conhece a história, né? Aquela coisa, né? Todo mundo tocando em Jesus, de repente ele para e diz assim: alguém me tocou. É incrível, né? Eu fico pensando assim que talvez a gente tudo bem, nós não vamos parar de tentar entender Deus, mas eu acho que nós temos que parar de julgar Deus. Porque quando acontece alguma coisa, a gente fica julgando Deus. Mas por que ele fez isso? Por que ele não podia fazer isso? Por que não foi por esse caminho? Por que Deus não fez isso? Por que não fez aquele? Por que está me perguntando isso? Por que está me fazendo passar por isso? A gente fica julgando Deus e criticando o tempo todo. E Jesus diz: quem me tocou? E aí já ninguém fala nada, e Pedro diz assim: mas como o Senhor disse quem me tocou? Está todo mundo tocando o Senhor. Acontece que aquela mulher tinha tocado Jesus de um jeito diferente. Porque todo mundo tocava Jesus, mas ninguém, a não ser ela, conseguiu arrancar dele poder. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso quando você vem aqui para a igreja. Pensa nisso quando você busca Deus em oração. Pensa nisso quando você busca a palavra. Pensa nisso quando você vê um monte de gente buscando Deus, mas só ela conseguiu arrancar de Jesus poder. Porque ela tocou nele de um jeito diferente. Aí diz que essa mulher estava doente fazia 12 anos. E olha só, se você voltar 12 anos na história, quando a menina do Jairo nasceu, aquela mulher ficou doente, porque a menina tinha 12 anos. E agora, cada dia, cada mês, cada ano que passa, a vida daquelas duas pessoas ou daquelas duas famílias, as vidas vão tomando rumos diferentes e elas vão se distanciando cada vez mais. O que significava a hemorragia? É que na lei de Moisés escreveu leis sanitárias, né? Leis civis, para reger o povo de Israel. E as leis tinham seus objetivos. Por exemplo, uma mulher viúva,
lá naquele canto do mundo, naquela época, em nenhuma das outras nações, nenhuma mulher poderia trabalhar. Era homem que trabalhava. Por isso, quando uma mulher ficava viúva, ela ia à mendicância, ela virava uma mendiga. Não dentro do povo de Israel. Porque Deus proveu para as viúvas um meio de sustento sem que elas tivessem que pedir esmola. Isso foi colocado na lei de Moisés. Já era previsto. E Deus deu leis sanitárias. Entre as leis sanitárias, essa lei que protegia as mulheres, numa época onde não tinha higiene, a higiene básica mínima, você imagina, desde o povo andando pelo deserto, mesmo aqui na época de Jesus, como é que funcionava essa coisa de higiene, sem água encanada, etc. e tal. E Deus instruiu Moisés escreveu na lei dele o seguinte: quando a mulher estiver menstruada, não tem relação sexual. E se você for olhar, tem uma abertura maior no colo do útero, com uma possibilidade maior de infecções, de vírus e etc. Então, Deus diz, vai ser considerada imunda, que era para não acontecer aquilo, para não envolver risco. Só que, sabe o que acontece? Quando a gente tem regras, as regras têm algumas outras consequências. Por exemplo, estou na minha casa, aí meus filhos... eu combino com eles, são todos pequenos, não são, tá? Estou fazendo de conta. E a gente diz, quinta-feira que vem nós vamos tomar sorvete. Festa, todo mundo fica contando o dia, segunda, terça, quarta. Quando chega na quarta-feira, um deles fica gripado, com febre e tal, e eu não sei se a gente está certo ou errado, mas quando acontece isso, o sorvete já não vai tomar sorvete, né? Então eu tenho duas coisas que eu posso fazer, ou eu digo assim, vamos todo mundo tomar sorvete, menos você está doente, vai ficar em casa. Ou eu digo, cancelado aí o sorvete, quando ele sarar, nós vamos todo mundo de novo. Em geral, a gente faz o quê? Cancela e vamos todo mundo. É justo para quem não está gripado? Não é, né? Porque uma regra, ela causa uma situação injusta. Porque os outros não estão doentes. Porém, ela serve também de ensino, porque eu vou abrir mão de alguma coisa que eu gostaria em consideração ao outro. E essa regra, essa lei sanitária, causava um problema no caso de uma mulher como essa, que tinha uma hemorragia. E sabe como é que é? A gente multiplica as coisas, né? Quando a gente põe a mão nas coisas de Deus para mexer nas coisas de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, para não atrapalhar Deus. Sabe que uma das funções primordiais de nós cristãos é não atrapalhar Deus. Essa é uma função muito importante. A gente tem que esquecer de não atrapalhar Deus, porque muitas vezes a gente atrapalha. Tem alguém começando a se interessar por Deus, a gente vai lá e sufoca tanta pessoa que ela vai embora. Calma, não atrapalha Deus, né? Então, uma das nossas funções é não atrapalhar Deus. Então, por exemplo, tinha regra sobre regra e regra e mais regra, que é o que Jesus fala. Sobre o sábado, por exemplo, 1000 leis em cima do sábado. Mas o que pode no sábado? Aí perguntava para o líder, porque as pessoas perguntam, pastor, tal coisa pode no sábado? Espera aí. E vai escrevendo. Aí tem um monte de regras sobre o que pode e o que não pode no sábado. E sobre as outras leis também. Então agora, essa coisa amplificada fazia com que todo mundo considerasse essa mulher imunda. Bom, mas a lei não dizia que era, por exemplo, pecado ter relação no sábado. No sábado. Quando tivesse menstruado. Mas diz que ela estava imunda e que tinha que tomar cuidado, que aí tinha que ter um ritual de purificação. E agora todo mundo diz assim, ela é imunda. Então, o marido se separava dela, que era isso que acontecia. Ela também não podia ser tocada por ninguém, nem tocava. Ela não podia fazer comida para os outros. Então ela perdia o seu convívio familiar. Ela ia perdendo tudo. E aos poucos ela foi perdendo. À medida em que a menina do Jairo crescia e se desenvolvia, à medida em que a menina do Jairo ia tendo melhores condições, à medida em que Jairo ia tendo cargos melhores e funções melhores, e a família ia crescendo, ela ia decaindo e decaindo e decaindo e decaindo. Até que ela se tornou, para a sociedade, um nada, um ninguém, sozinha,
desamparada, desprezada, intocável. É o que ela era. Exatamente isso. Durante 12 anos. Eu sempre digo, né, que contar a história dos outros é bem fácil, né? Dizer, quem é essa mulher? Essa mulher aqui tinha uma hemorragia, ficou 12 anos. 12 anos? Meu Deus. Você carrega uma doença por 4 meses. Fica no hospital uma semana, é insuportável. Agora, alguém carregar uma doença dessa, desprezada, sozinha, a gente não consegue entender o que essa mulher sentia. E essas histórias da menina de Jairo e da mulher se distanciaram, até que no auge, com 12 anos, de repente elas se unem drasticamente, na presença de Jesus. Jairo pedindo a Jesus que visitasse a sua menina, prestes a morrer, e aquela mulher desesperada se encontram na frente de Jesus. Esse é exatamente o cenário que a gente tem sempre dentro de uma igreja, no mundo. Cada um de nós com a sua vida. Você planejou, semana passada, um mês atrás, 1 ano atrás, que você estaria aqui, a gente estaria todo mundo junto, você exatamente com essas pessoas, nós que estamos aqui. E o que nos une aqui é virmos na presença de Jesus, cada um trazendo a sua história, cada um trazendo dentro do seu coração o seu pedido, o seu anseio, cada um trazendo diante de Jesus o seu clamor pelas suas necessidades mais íntimas, mais profundas. Quem sabe alguns porque já não dá mais para fazer nada, já não dá para lutar e diz, só me resta orar, só me resta Deus. E aí a gente se encontra aqui. E você vem e diz, vamos ver o que vão dizer lá. Mas de repente Deus começa a falar com você, né? E as nossas vidas se unem no mesmo momento, no mesmo lugar, na presença de Deus. Aquela mulher pensou, se eu só tocar na orla da veste dele, foi o que ela fez. Tocou. E saiu o poder, ela se sentiu curada naquele instante. Peraí, mas a gente esqueceu do Jairo, né? O Jairo. Está lá o Jairo. Dá para imaginar o que o Jairo estava sentindo naquele momento ali? O que estava passando na cabeça dele? Porque agora não era só uma ambulância no trânsito. A pessoa querida do Jairo está dentro da ambulância, o trânsito estava andando devagar, mas agora os paramédicos da ambulância pararam e foram atender outra pessoa, enquanto a querida do Jairo ficou dentro da ambulância. Jesus parou, simplesmente, e foi conversar com a mulher. Porque Jesus se ajoelhou na frente dela, colocou a mão sobre ela. A fé que aquela mulher expressou, ela era uma fé iniciante. Era uma fé sem muito conhecimento da palavra ou de Deus. Era uma fé, para dizer a verdade, era uma fé egoísta. Era uma fé egoísta porque, como a lei dizia que quem tocasse aquela mulher ficaria imundo, ela não pensou no que curaria ela, no restaurador, no curador. Ela pensou em si mesma e tocou Jesus sem pensar que ela, diante da lei, o deixaria imundo. E é incrível pensar, porque na maioria das vezes a gente se aproxima de Jesus por egoísmo. Egoísmo. Às vezes a gente até dá com egoísmo. E eu penso assim, peraí, eu vou dar aqui porque, se eu não der, e se Deus me abandonar, me amaldiçoar? E se as coisas começarem a ir mal? Para com isso. Pode ficar tranquilo, se a tua preocupação é essa, não tem que dar nada, Ele não vai te amaldiçoar, nunca. Lembra a parábola do filho pródigo que o próprio Jesus contou? O filho foi embora de casa, pediu para o pai a parte da herança e o pai deu. Ora, nessa parábola, o pai é o próprio Jesus e o filho é aquele que vai para longe dele. E ele está dizendo assim,
se você quiser se afastar de mim, se você quiser se enterrar nesse mundo, se você quiser se perder, se você quiser se entregar para os teus sentimentos, para aquilo que chama você para baixo, se você quiser isso, eu vou deixar você livre e não vou te amaldiçoar. Eu vou ficar esperando você. Embora eu saiba o que vai acontecer com você, eu vou ficar esperando. Então Jesus se ajoelhou perto dela e disse para ela, instruiu, se relacionou, porque essa é a coisa que Jesus mais quer da gente. E ele disse assim, filha, ele disse, a tua fé te salvou, te curou, foi a tua fé. Não foi um momento místico que você viveu aqui. Não foi porque você tocou no meu manto. O meu manto não é sagrado. A minha roupa não é sagrada. Eu acho incrível, né? Que ainda tem, porque o santo sudário. Não tem mágica lá, não tem nada místico lá. Mesmo que aquela tenha sido a roupa, o manto que cobriu Jesus, não tem nada de sagrado ou de místico lá. O que tem de sagrado está dentro de você. Na maneira como você olha para Deus, na maneira como você se aproxima e na tua disponibilidade para encontrar Jesus. Isso é sagrado. O sagrado está dentro de você. Jesus assim, foi a tua fé que te curou. E agora Jairo, desesperado, vendo toda aquela coisa, mas quando ele viu o que aconteceu com a mulher, ele disse, eu fui curada, e Jesus, de mim saiu o poder. Ao mesmo tempo que Jairo estava desesperado, ele se animou. E no momento que a fé dele cresceu, uma pessoa chegou para ele e disse assim, tua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Que notícia é essa, hein? Olha, uma mistura de sentimentos, né? De emoções. Enquanto ele andava junto com Jesus, enquanto os discípulos andavam com Jesus, tanta coisa acontecendo, e alguém diz, a tua filha já morreu, e no mesmo instante que ele recebe aquela notícia, Jesus assim, olha o que Jesus disse para ele, você lembra o que ele disse? Não temas, crê somente. Para a mulher, a tua fé te salvou, e para Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A gente pensa no crer somente, a gente já pensa, é isso aí, curou a mulher, a menina vai ser ressuscitada, crê somente, crê somente. Não esquece, hein? Não esquece o que Jesus falou para João Batista, antes dele ser decapitado. Manda os discípulos de volta, depois de fazer um monte de milagre, diz assim, diz lá para o João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, o evangelho está sendo pregado aos pobres, e bem-aventurado aquele que não perde a sua fé em mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, diga para o João Batista, não temas, crê somente. E João Batista foi decapitado. Não temas, crê somente. Dá para a gente entender isso? Absorver isso na vida da gente? Na mente. Eu fico pedindo para Deus, Senhor, aqui entra, sabe? Mas como é duro de chegar aqui, viu? Parece que não desce daqui para cá assim. E basta acontecer alguma coisa errada, basta acontecer uma doença, a gente fica desestabilizado, seja com a gente ou com quem a gente ama. Senhor, eu quero que isso passe daqui para cá. Não temas, crê somente. E de alguma maneira Jairo creu. Por senão ele tinha dito, não, Senhor, não precisa ir. Não tem essa discussão, o texto não fala isso. Jesus vai andando, continua andando, e Jairo vai junto, naquela mesma velocidade, e a multidão, e demora, e eles caminham, e Jairo vai andando com Jesus, até eles chegarem na casa. E quando eles chegam lá, a situação está terrível, né?
Sabe, Jairo já tinha descido do seu pedestal faz tempo. Jairo já não pensava no seu cargo, na sua função, na sua riqueza, não pensava nos seus bens, ele não pensava em mais nada disso. A vida faz isso com a gente, né? Eu estou me lembrando eu morava em Brasília e naquela época, como eu disse ainda agora há pouco, naquela época, no primeiro culto, eu tinha uma pedra no caminho, que era uma pedra no rim que eu tinha, né? Eram algumas, né? E aí você sabe, a pedra no rim, a crise renal, causa uma dor muito, 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 muito maior do que as dores de parto. Aí eu ouvi, a primeira risada que eu vi foi da minha mulher, viu? Incrível isso aí. Eu vi, ela estava um solo dela. Aí que vocês foram rir, né? E vocês que estão rindo de mim estão pensando o quê? Ele nunca sofreu as dores do parto. Mas é uma dor terrível, é uma dor terrível. Bom, aí deu uma crise danada e tal. Aquela foi a pior que eu tive, de todas foi a pior, né? E aquilo era náusea e vômito e mal-estar e dor, muita dor e tal. Fui levado para o hospital. Eu sempre fui uma pessoa, pensa numa pessoa recatada, sou eu, né? Olha, dificilmente você vai me ver sem camisa em algum lugar. Eu, desde pequeno, eu nunca nem trocava de roupa na frente de ninguém, nem tia, nem tio, nada, nem priminho, nada. Era um negócio assim, morrendo de vergonha, sempre. E eu tinha uma coisa que meu pai contava para mim como é que é quando ele foi para o exército, e o exame médico, e todo mundo sem roupa e tal. E eu tinha um desespero de chegar nos 18 anos e passar por isso. Para mim era uma coisa terrível. Bom, aquele dia, no meio da crise, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que fizeram foi me botar uma camisola bonita daquela que você não usa nada embaixo e atrás é aberta, né? Mas eu estava tão mal, mas tão mal, que eu nem vi quando colocaram aquela camisola em mim. Eu não me lembrei daquilo, não vi, quer dizer, não teve problema nenhum. Passei aquela noite com soro, no outro dia ainda acordei mal. De noite foi ruim, no outro dia eu acordei mal também, né? E estava lá assim, caidaço mesmo. Aí veio o camarada para me buscar para ir fazer exame, botando uma cadeira de roda. E quando sentou, eu notei assim, pelo menos deixa eu fechar aqui, atrás estou sentado, ninguém está vendo. Aí estamos indo pelo corredor, o camarada empurrando minha cadeira e minha mulher do lado, quando de repente ela olhou assim, eu só ouvindo, porque eu estava assim. Eu vi a mulher dizer, esse aí não é o pastor Fernando? Eu digo, meu Deus, eu mereço isso aqui. Eu com aquela coisinha aqui na metade das coxinhas. Né? Ai, ai. Não tem jeito. No hospital a gente é todo mundo igual, né? Não? Pensa bem, né? Vocês médicos e médicas aí que sabem. Vira a gente do avesso, faz e desfaz, e você está lá e acabou. Jairo tinha descido do seu pedestal faz tempo. Não importava mais nada. Chegou em casa, as carpideiras, a menina estava morta, lábios brancos, pele branca, gelada, morta. E quando Jesus chegou, disseram, ela está morta. E ele diz assim, não, ela dorme. Ela dorme. Ela estava dormindo ou estava morta? Hã? Então Jesus não estava mentindo. Ele estava mentindo? Mas ele disse que ela estava dormindo, mas ela estava morta. Olha, deixa eu falar um negócio para você. De toda essa série aqui que eu estou pregando, de tudo, para mim, essas palavras são as mais importantes, de tudo. Se você esquecer tudo que foi falado, mas lembrar disso aqui, ela dorme. É porque para Jesus, o que mais importa é a morte eterna. Não essa morte. Morte eterna. Isso é morte. A outra morte, pela qual a gente passa aqui, e que interrompe momentaneamente a nossa viagem, essa morte é sono. E quando eu estava lendo isso aqui lá em casa e meditando, me veio um sentimento assim, sabe?
lembrando da minha mãe e do meu pai. Aí Deus disse assim para mim: ela e ele dormem. Dormem. Você tem alguém querido que está dormindo? Ela dorme. Ele dorme. Para Jesus isso não é morte. Porque sabe, essa menina a quem Jesus ressuscitou, ela morreu de novo. Mas ela dormiu de novo. Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, dormiu de novo. Pedro, João, todos eles dormiram. Eles dormem. Porque morte de verdade é a morte eterna. Para essa não tem solução. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem, descansam. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, não tem domínio. A menina dorme. Mas eu vou acordá-la. Eu vou acordá-la. Aí Jesus vai e chama a menina de menina, acorda. Essa coisa que Jesus falou, esse poder que ele tem, porque a palavra de Deus é assim: e ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá do céu com um alarido de voz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí a gente começa a exercitar a nossa mente e diz assim: mas será que morreu em Cristo? Será que está salvo? Será que não está salvo? E alguns a gente já julga, condenando: ah, mas ele não estava na igreja, ah, mas ela não foi batizada, ah, mas... Para de julgar. Não julga Deus, não julga o teu próximo, não julga as pessoas que você ama. Eu fui uma vez no hospital fazer uma visita para uma mulher, e ela estava lá inconsolável. Inconsolável porque ela tinha depressão, era bipolar, e ela tinha tentado tirar a própria vida. Então ela estava inconsolável. Porque ela pensava: agora eu pequei e não tem perdão para mim, porque eu tentei tirar a minha própria vida. E a irmã me chamou para ir lá. E quando eu cheguei, eu disse para ela assim: vamos imaginar que a tua irmã, ela tem bipolaridade, ela é depressiva. E num auge, numa crise, ela tentou matar você. E eu tenho certeza que você nunca mais vai perdoar sua irmã, não é verdade? Porque uma coisa dessa não se perdoa. E ela falou: perdoo. Mas como você perdoa? Ela está na crise. Ela não está em posse de si mesma. Eu digo: ah, entendi. Quer dizer que você consegue entender isso, né? Mas Deus não. Porque você acha que Deus não te perdoa, não é? Para de se julgar. Para de se condenar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele atuar. Para de tentar buscar na tua cabeça coisas que vão condenar à morte eterna pessoas que você ama e se preocupar com essa coisa. Deus é o grande juiz. E nós estamos falando desse juiz que veio aqui, que morreu por nós. Só Ele é quem sabe. Ele conhece os corações. E Jesus chegou para a menina e disse assim: acorda, levanta. E ela acordou. Os lábios ficaram rosados de novo. O sangue voltou a correr. E ela acordou. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele que tinha poder para ressuscitar aqui na terra é aquele que vai ressuscitar no dia da sua vinda. Nessa vida, a gente é passageiro. Eu fico olhando para essa história assim e pensando: tudo aconteceu milimetricamente,
cronometrado. Desde quando Jesus saiu e falou, vamos passar para o outro lado. E a tempestade que aconteceu, e o encontro com o gadareno, e a volta de Jesus, quando ele voltou do outro lado, e a multidão esperando, e Jairo pedindo, e a mulher, e eles se encontrando ali, naquele momento, naquela cena, e a menina sendo ressuscitada, tudo milimetricamente cronometrado pelo Espírito de Deus. Acredita nisso? Sim. Porque Jesus vivia guiado pelo Espírito. E a tua vida? Será que ela é milimetricamente cronometrada pelo Espírito de Deus? Será? Aquele garçom que você encontrou no restaurante? Hein? O rapaz que passa recolhendo lixo no caminhão de lixo na porta da tua casa? A pessoa que te atende no caixa do supermercado? Será que é tudo milimetricamente cronometrado pelo Espírito de Deus? Pode ser. No momento que você quiser, poderá ser. Se você se colocar na mão de Deus e dizer, Senhor, dirige isso aqui, eu quero só ser um passageiro. É o Senhor quem vai dirigir. Assim funciona ser guiado pelo Espírito. E quando a gente é guiado pelo Espírito, sabe o que acontece? Você senta no barquinho e Jesus vai dirigindo. E de repente vira para cá e fala, uau, inesperado, não estava esperando isso aqui. Mas a vida é uma emoção com Jesus. Porque as coisas acontecem aqui e ali, e embora você não saiba o que vai acontecer, você se lembra, espera aí, não sou eu que estou dirigindo esse barquinho, é Jesus, eu só sou passageiro. Dá para aceitar ser passageiro? Dá. Deus, por favor, me ajuda para que toda essa coisa que eu sei, que eu conheço, que eu entendo, passe aqui para o meu coração. Eu aceite, Pai, seja o que for. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de viver essa vida, para que eu possa viver a vida eterna. Queria convidar você para a gente terminar, de novo, fazendo aquele pedido para Deus, cantando. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre seguir-te por onde for. Quero para sempre seguir-te por onde for. Ó Senhor, não faz sentido a gente vir à sua casa se a gente não quiser levar o Senhor no nosso coração. Não faz sentido, Pai, vir à sua casa se a gente não quiser ser passageiro nessa vida, onde o Senhor conduz a nossa vida através do Teu Espírito, Pai. Mas a vida é assim, para a gente muitas vezes não faz sentido mesmo. Por isso, Pai, por isso a gente quer pedir, Senhor, força, poder, esse poder que o Senhor sentiu sair do Senhor, quando a mulher tocou,
Que o Senhor sinta sair poder à medida em que a gente toca ao Senhor hoje, Pai. Para que aquilo que a gente sabe e entende possa passar para o nosso coração e a gente sinta também, Pai. Ó Senhor, seja o nosso pastor. E se a gente, Pai, passar pelo vale da sombra da morte, quando a gente passar por ele, que a gente, Pai, sinta a tua vara e o teu cajado nos consolando e que a gente não sinta medo, Senhor. Queremos nos entregar nas tuas mãos e fazemos, Pai, mesmo sendo uma fé como a fé daquela mulher, uma fé iniciante, uma fé ignorante, uma fé egoísta. Aceita, Pai, o nosso toque e nos revive espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.